Vamos continuar no texto que o Cláudio Duarte trouxe para nós. Gênesis capítulo 2. Só que nós vamos subir um pouquinho e vamos para o verso 18. Gênesis 2. A partir do verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E aí a gente vai para o versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Quando a gente vê o plano de Deus para a feminilidade, para a masculinidade, para homens e mulheres, a gente vê um plano perfeito. Deus olhou para o homem e ele veio por toda a criação dizendo: é bom, é bom, é bom, é muito bom. E a primeira vez que Deus diz não é bom, foi quando ele concluiu que o homem estava sozinho. E isso é tanta verdade hoje, que não sei se vocês já observaram, se vocês já tiveram essa oportunidade. Uma mulher fica viúva, dependendo do momento que ela está vivendo na vida dela, ela vai optar por permanecer viúva. Principalmente se ela teve um casamento muito feliz, raramente ela vai procurar novas núpcias. Normalmente ela centraliza a sua energia, a sua paixão em algo, os filhos talvez, os netos, uma profissão, e raramente ela se casa novamente. Mas a realidade não é a mesma com os homens, né? Eu já até falei com o João, em nome de Jesus, se eu passar dessa para melhor, você vai buscar de Deus uma esposa, e escuta dele, espera nele, porque hoje os homens ficam viúvos e em 6 meses estão se casando de novo. E a gente, que é mulher, fica indignada com a parada, principalmente se a falecida era nossa amiga. Mas deixa a defunta pelo menos esfriar, já está colocando outra no lugar, né? Mas, gente, essa é uma realidade bíblica. Não é bom que o homem esteja sozinho. O homem não perde só a amante, a companheira na cama, não, ele perde a pessoa que organiza a vida dele. E quando a gente entra numa casa, por exemplo, onde o homem faleceu, você percebe ali a tristeza, o luto, as lágrimas, mas a casa continua andando. As crianças continuam cuidadas, a coisa caminha. Tem muita dor, mas as coisas não saem do trilho. E quando a gente entra numa casa onde a mulher faleceu, a esposa faleceu, gente, as experiências que eu já tive, parece assim que as paredes desbotaram. Estão lá os mesmos móveis, a mesma decoração, mas a casa é outra. Parece que a vida, a alma, a alegria da casa se foi. Então Deus sabia exatamente quando ele estava falando: não é bom que o homem esteja sozinho. E aí Deus, que criou todas as coisas pela palavra, ele decreta uma palavra poderosa sobre a feminilidade. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Olha bem, Deus tem um poder criador na palavra, e ele decreta sobre a mulher, ajudadora idônea. Hoje, tantas palavras sofreram distorção, né? Quando fala, por exemplo, em submissão, o povo já até arrepia. Submissão não deveria ser um problema para nós, principalmente para nós cristãos. A gente gasta seminário com mulher explicando o poder da submissão, da docilidade, da obediência, e convencendo a mulherada a se submeterem aos seus maridos.
E as mulheres têm dificuldade, mas não deveria ser dificuldade para nenhum cristão se submeter, porque o nosso modelo é o maior de todos os servos, Jesus Cristo. Se somos cristãos, seguidores de Jesus, e não podemos nos submeter, quando a gente olha lá em Filipenses capítulo 2, né, considerando os outros superiores a vocês mesmos, porque o Cristo, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo. Não deveria ser um esforço para nós a questão da submissão, nem de nós mulheres aos nossos maridos, nem dos homens ao Senhor, e nem de uns para com os outros, enquanto membros do mesmo corpo. Quando o orgulho domina, a ruína entra. Então, a gente está tendo que resgatar o significado, o sentido de uma série de palavras. E uma dessas palavras que a sociedade moderna distorceu é a questão da ajudadora. Ajudadora? Igual auxiliar de escritório, auxiliar de serviços gerais. Auxiliar passa uma coisa menor, não é isso? Passa uma coisa de depreciação, e na verdade não é. No dicionário, auxiliar significa aquela que presta socorro. Você pega um neurocirurgião renomado, famoso, ele não consegue operar sozinho. Então o auxiliar, ele não é menos, ele é importante. E Deus decretou isso. E é tão interessante que alguns estudiosos dizem que no original, nesse texto, a mesma palavra usada para ajudadora é uma das designações do Espírito Santo. E quando eu ter ouvido isso, me fez olhar para a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Você consegue ver Pai, Filho e Espírito Santo disputando entre eles? Disputando quem é mais poderoso, quem é mais forte, ou qual é o papel que é mais importante na Trindade? Isso não existe, eles são um. Uma unidade plena, perfeita, absoluta, sem defeitos, sem distorções. Uma sinergia plena. Os três são três e são um. Eles funcionam juntos numa harmonia completa e perfeita. E eu fico cá para mim, gente, que quando Deus falou, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea, eu tenho para mim que ele tinha em mente a unidade que ele conhecia, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que no verso 24 diz, e os dois serão uma só carne. O plano de Deus nunca foi que homens e mulheres disputassem poder, disputassem posição, ou disputassem para saber quem é o maior ou o menor. Mas isso vem acontecendo na sociedade, de uma maneira mais relevante no último século, e isso continua acontecendo dentro da igreja. Eu já vi marido dentro da igreja falando, mas eu sou o cabeça, ela tem que me obedecer. Não entendeu nada. Como Cristo amou a igreja, assim semelhante vós, maridos, amai as vossas mulheres. Eu não vejo Cristo abusando da igreja, eu não vejo Cristo humilhando a igreja, batendo na igreja, estuprando a igreja. Eu vejo Cristo promovendo a igreja, cobrindo a igreja de autoridade. E o modelo é como Cristo, um cabeça como Cristo. Jesus não precisa lembrar para a gente que ele é autoridade sobre a igreja, ele é. A autoridade dele fala mais alto e é fácil de ser entendida pela igreja, porque é uma autoridade exercida em amor. Amor perfeito, amor completo, amor que deu a própria vida para adornar, santificar e levantar com autoridade a igreja sobre a face da terra. Então a gente vê essas distorções, e aí a gente volta para o padrão A, para o plano A, para o plano original de Deus. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Sabe o que é idônea? Segundo o dicionário, idônea é apta, capaz, competente,
e moralmente correta. Apta, capaz, competente e moralmente correta. Nós mulheres, a gente é dotada de uma série de possibilidades. É coisa simples. Lá em casa, quando o João vai atender o telefone, ele atende, alô, e ele começa a desenvolver uma conversa no telefone. Se a gente está perto, a gente começa a sussurrar para não incomodar ele ao telefone. Aí a gente começa a falar, ele para aí, gente, para aí. João, mas a gente está sussurrando. Eu não consigo me concentrar. Eu tenho que ouvir só o telefone. Ou então eu falo com ele assim, ai, fulano, fala com fulano, que assim, assim, assim. Peraí, quê? Agora a mulher atende o telefone, mexe o arroz e balança o carrinho do bebê. Não, claro, querida. A gente é melhor por causa disso? Não, a gente não é melhor por causa disso. A gente só é diferente. E diferente com o propósito de ser uma equipe e não de serem competidores. Todas as vezes que uma equipe forte, tem pessoas fortes dentro de uma equipe, e elas começam a disputar e a querer provar quem sabe mais e quem é melhor, a equipe está condenada. A gente vê, vocês homens veem isso facilmente no futebol, né? O cara fominha de bola, ele afunda uma equipe. Porque o outro está melhor posicionado para chutar para o gol, mas ele não, ele quer fazer o gol, ele não divide a bola, o fominha. E no casamento não é diferente. Eu vi uma comparação recentemente que eu achei o máximo. Quem disse foi a Rosana, a esposa do Asaf Borba. Ela falou assim, a gente tá fazendo do casamento um jogo de tênis. E no jogo de tênis é o seguinte, são 2 participantes e a gente está com as raquetes na mão. Mas o objetivo é derrubar o outro. É querer que o outro deixe a bola cair, para eu ganhar. E Deus não fez o casamento para ser um jogo de tênis, Ele fez o casamento para ser um jogo de frescobol. O objetivo é você mandar uma bola tão boa para o outro, que o outro não vai deixar a bola cair. E quanto mais tempo a bola ficar no ar, os dois vão ficar felizes. Então Deus te chamou para o frescobol e não para o tênis. Olha para essa mulher que está do seu lado. O Cláudio Duarte usa muito essa, olha para a sua adversária. Mas ela não é sua adversária, ela é sua parceira. E é para vocês somarem e serem uma equipe. Amém? Esse é o plano de Deus. E depois que Ele estabeleceu isso, veio a queda. E depois da queda, aí sim, o Senhor falou, bora reorganizar isso aqui. Vou pôr o homem no comando. Por que Deus colocou o homem no comando? Gente, tem a menor ideia, mas Ele sabe o que é melhor para nós. Se Ele pôs o homem no comando, Ele está sabendo o que está fazendo. Não sei se porque o homem foi criado primeiro, talvez. Não sei se porque o homem é mais prático, mais objetivo, e a gente vai ficar dando voltas e voltas e voltas, não sei. Deus sabe por que o homem está no comando. Agora, 2 pessoas dirigindo um carro, não vai dar certo. E como Deus é um Deus de amor e Ele sabe o que é melhor para nós, eu não preciso de questionar. Eu não preciso ficar perguntando para Deus, por que você colocou o homem no comando, sendo que eu tenho mais capacidades? Isso aí é uma das perguntas que o Cláudio Duarte vai fazer na eternidade, eu tenho certeza. E eu já vi mulheres questionando, que peso é esse? Já não basta a gente menstruar, ter TPM, amamentar, porque amamentação é um processo fácil só na televisão, tá, gente? Só quando mostra lá aquela mãe linda, amamentando, sorrindo, o filhotinho, aí lindo. Mas vai ter um ser faminto, pendurado nos seus seios. Gente, o negócio é violento. Aí eu chorava nos primeiros dias dos meus filhos. Por que ninguém me contou isso? Agora eu entendo porque tem campanha, amamente o seu filho. Porque a gente quer desistir. Arrebenta com o seio da gente, fere. Principalmente isso varia muito de mulher para mulher, mas é um processo de insistência, de permanecer, mesmo que você está morrendo de dor, até a coisa entrar no eixo e virar prazer. É um desafio. Homens e mulheres tão diferentes, mas quando estão juntos, que potência que a gente se torna. Que potência que a gente se torna. E isso está sendo destruído. Por quê?
Como? Um dia eu comecei a pensar, Deus, por que a gente não vive mais assim? Eu lembro da minha avó, como ela vivia bem com meu avô. Não significa que era fácil, não significa que era gostoso, sempre, todo o tempo, era desafiador. Um tempo antes da minha avó, as mulheres não tinham direito nem de escolher o marido. Os pais faziam as apresentações e ali acontecia muitas vezes os casamentos arranjados por causa das amizades desenvolvidas entre as famílias. E a gente pensa assim, pois é, que absurdo, né? Imagina isso no século 21. Você escolhendo marido para sua mulher e marido para sua filha, ou escolhendo uma esposa para o seu filho. Vai falar isso com essa galera de hoje para ver o que acontece. Que absurdo, como assim? Eu tenho que conhecer e escolher a pessoa com quem eu vou me casar. Até mesmo na nossa própria geração, você imaginaria seu pai escolhendo um marido para você? Mas por que dava certo? E hoje a coisa está complicada. Porque as pessoas entravam no casamento, não tinha uma outra opção. O divórcio não era uma opção. Então é o seguinte, ou vai dar certo, ou vai dar certo. Tem que dar certo. E eu parto do pressuposto que muitas vezes a gente fala assim, ai, fulano ama fulano. Não, fulano tem desejo por fulana. Fulano tem atração, afinidade, gosta de estar junto, mas isso não é amor. Sabe, aquele coração disparado, aquele frio na barriga, ai, ele encosta a mão nas suas costas e você já treme as pernas. É uma delícia. Mas isso não sustenta um casamento. O amor é uma decisão. É a firme decisão de fazer ao outro o que você gostaria que fizessem a você. E quando a gente parte dessa decisão, eu gosto de ser traída? Não, então eu não vou trair. Eu gosto que mintam para mim? Não, então eu não vou mentir. Eu gosto que me tratem com respeito e consideração? Então é isso, é assim que eu vou tratar. Eu me lembro que no dia do meu casamento, o pastor Márcio Valadão fez o nosso casamento. E eu estava ali com os meus 22 anos, o João com 19. E a gente diante do altar, 2 meninos, a gente vê as fotos e fica rindo. E a gente olhando para o pastor Márcio, e o pastor Márcio, no meio da cerimônia, me solta essa. Helena, você não está se casando para ser feliz. E eu sorrindo e pensando comigo, pastor está doido. É claro que eu estou me casando para ser feliz. E aí ele vira para o João e fala, João Lúcio, você não está se casando para ser feliz. O pastor Márcio surtou. Claro que eu me casei para ser feliz. Eu quero ser feliz. Todo mundo merece ser feliz. Não é assim que fala nos adesivos nos carros? Você merece ser feliz? E aí o pastor Márcio concluiu. Você, Helena, está se casando para fazer o João feliz. E você, João, está se casando para fazer a Helena feliz. Essa deve ser a prioridade de vocês. E se os dois entrarem nesse casamento, nesse firme propósito, não tem como dar errado. Aí eu olhei para ele e entendi o que ele quis dizer. Se empenhar para conhecer o outro, se empenhar para interpretar o outro, né? Se empenhar para fazer o que faz o outro sorrir e ser feliz através disso. A Bíblia já fala, melhor é dar do que receber. Mas hoje, a pós-modernidade diz o contrário. Você merece ser feliz e que os outros se lixem. Azar do outro, a fila anda. Não está satisfeito não? Parte para outra, descarta. Tem aquela historinha clássica, né, do filho chorando com o pai que estava fazendo bodas de ouro. Pai, você está fazendo bodas de ouro com a minha mãe e o meu casamento não durou 5 anos, pai. O que eu fiz de errado? E o pai vira para o filho e fala, sabe o que é, filho? Porque eu sou de um tempo que quando as coisas quebravam, a gente consertava. E você é de um tempo que quando as coisas quebram, você descarta e compra algo novo. Só que isso está gerando uma deformidade enorme nos nossos relacionamentos e nas nossas famílias. Esse ensinamento
pós-moderno de que a fila anda, você merece ser feliz e que o outro se lixe, as outras pessoas se adaptam, isso é um engano. Você viveu o problema no casamento aqui hoje, se você desfazer e entrar no outro casamento, você vai viver, se não o mesmo problema, outro tipo de problema. Problema vai sempre existir. Mas a gente não quer saber de permanecer. Eu gosto de comparar o casamento com as estações do ano. Um dia a gente encontra aquele moço bonito, igual eu encontrei o João Lúcio, numa turma de colégio, a gente estava indo para celebrar o aniversário de uma professora de música. Eu olhei para aquele moço e pensei, uau, 1,80 m, olhos azuis, que gato. Aí a gente quer sentar e conversar e descobrir as coisas em comum. E aí eu comecei a descobrir um tanto de coisa em comum. E aí ele fazia teatro na escola, eu arrumei um jeito de arrumar um papel na peça, entrar no teatro, para conhecer mais de perto o João Lúcio. E aí a gente quer ficar junto, e aí a gente começa a se ligar, e aí a gente quer que chegue o próximo ensaio para a gente se encontrar, e aí a gente quer que ele venha lá na nossa casa, almoçar com a nossa família, mas não quer que ele vá embora de jeito nenhum, e começa a ficar no telefone, alô, oi, tudo bem, tudo bem. Conversa, um tanto de conversa fiada, todo mundo ao redor fica enfarado. E na hora de desligar o telefone, a gente fala, desliga você. Desliga você. Então tá bom, a gente conta de 1 até 3 e desliga. 1, 2, 3. Não desligou. Primavera, tá tudo florido, tudo lindo, colorido, a vida é cor-de-rosa. Os passarinhos cantam, as borboletas, que coisa linda. Aí vai se aproximando a época mais quente do ano, você vai conhecendo tanto, e você quer conhecer mais. Você quer mais, não quer mais dizer tchau no portão, não quer mais só beijinho, abracinho. As coisas começam a ficar quentes. E aí fica quente. Está chegando o verão, vamos dar um jeito de casar. Aí a gente casa e explode a temporada. Você não quer saber de ir visitar a cidade que você foi passar lua de mel. Cidade para quê? Não sei porque que o pessoal gasta, sabe, esses pacotes caríssimos de lua de mel. A gente não sai do quarto. Principalmente quem casa, quem espera pelo casamento, no padrão bíblico, para conhecer o outro. É até engraçado ver casal em lua de mel. Almoça, vai para o quarto. Janta, vai para o quarto. Café da manhã, vai para o quarto. Dá um passeiozinho, vamos para o quarto, vamos voltar para o hotel. Verão, calorão, maravilha, tudo lindo, maravilhoso. A estação mais ensolarada, intensa e calorosa do ano. E aí, porque tem muito verão, vem neném. Neném, responsabilidade. Uau, agora não somos só nós dois, agora tem mais um. E a gente tem que trabalhar e sustentar esse um. E não apenas sustentar, mas a gente tem que educar, instruir nos caminhos do Senhor, nesse mundo pirado. Meu Deus, as folhas começam a cair. O outono está aí. Não é tão primavera mais, as coisas não são tão cor-de-rosa mais, a conta está chegando, o dinheiro está curto, e está estudando e trabalhando às vezes ao mesmo tempo, e tem que dar uma volta no dia a dia para a gente dar conta de tudo. A mulher começa a ficar cansada. Vem cá, bebê, quero verão. Que verão, menino? A gente arruma outro menino. As folhas vão indo embora. A beleza muda. Já não tem aquela intensidade, aquela cor, aquele vigor. E às vezes as coisas apertam mais por causa do outono. Um pensa que o outro não está amando o outro o suficiente. Eu me lembro que quando eu tive o Arthur, meu terceiro filho, eu não queria saber de verão, não. Eu estava com 2 filhos, 2 de mamadeira, 2 de fralda, a mais velha com 5 aninhos, muita energia concentrada, 3 meninos dentro de casa, um no peito, outro na mamadeira, a outra exigindo a minha atenção, o João o dia inteiro trabalhando fora para ganhar o pão, e eu tendo que administrar a casa e 3 crianças, e manter as camisas do João todas passadinhas, a casa limpinha, os meninos em ordem. Quando chegava de noite eu estava exausta.
E aí o João chegava, meu bem, boa noite. Dá que eu engravido de novo? Misericórdia, Deus me livre. Já pensa assim, né? Vontade de namorar? Nenhuma. O peito cheio de leite, pela terceira vez. Aquela barriga que você pensa, não vai voltar nunca mais ao normal. E o marido querendo namorar, sai fora. É assim que eu pensava. Aí um dia, mas eu pensei que estava tudo bem. De vez em quando eu fazia um sacrifício. Ia como cordeiro mudo perante os meus tosqueadores. Aí o homem começou a ficar infeliz, e virou para mim um dia e me soltou essa: Helena, você não me ama mais? O quê? Aí você fica, né? Malévola levanta. O quê? Como eu não te amo? Olha a casa, olha a comidinha, as camisas passadas, os meninos cuidados. O que você está querendo, João Lúcio? Você não me toca, você não me abraça, você não namora comigo, você não quer sexo, você não me ama mais. Aí eu fui para Deus: ouve, Senhor, as palavras de afronta. Como assim que eu não te amo mais? Só pensa naquilo. Eu fiquei furiosa e ressentida. Como que ele não recebe o meu amor? Cabe aí as 5 linguagens do amor, né, gente? A leitura obrigatória. Como que ele não percebe o meu amor? Eu estou fazendo o equilíbrio para manter a casa em ordem, um ninho cheiroso para quando ele voltar, a roupa dele organizada, a comidinha feita, os meninos bem cuidados. Que história é essa que eu não amo ele porque eu não transo com ele? Aí eu fui para o Senhor para reclamar dele. Que homem sem sensibilidade, Deus, toca no coração dele. Orei, fico imaginando que Deus falou assim: pode falar, filha, desabafa. E aí, quando eu acabei de falar, eu fui para a palavra e abri em Coríntios 7. O corpo da mulher não pertence a ela mesma, senão ao marido. O quê? Até o Senhor? Isso é complô masculino? E eu fui ler aquele texto e o Espírito Santo me falou: dá para o seu marido. Senhor, mas eu não tenho vontade, Senhor. Você não vive para ser governada pela sua vontade. A mulher cuida de agradar ao marido. E se você continuar lendo lá, homem, lá também está falando que o corpo seu não é só seu, não, é dela. Então, na hora que ela te quiser, bora lá comparecer. Mas eu falei: Deus, é isso mesmo? Estou ouvindo certo, Senhor? Está ouvindo certo, filha, obedeça. Eu não estou só interessada na sua vida física, eu estou interessada na sua vida espiritual, eu estou interessada na sua vida sexual, porque isso também é espiritual. Tá bom, vou te obedecer, Jesus, mas o Senhor me ajuda aí, porque eu não estou com vontade nenhuma, vontade zero. E aí eu fui: João, vamos conversar. Ele estava abatido, gente, o homem estava abatido. Meu bem, fui orar hoje. Ele levantou a sobrancelha. Nunca mais te digo não. As 2 sobrancelhas viraram 2 casinhas assim. Como é que é? Não, João, eu estava lá na Bíblia lendo e está assim, versículo em Coríntios, falando que o corpo da mulher pertence ao marido, do marido pertence à mulher, e que os dois não devem se abster um do outro, a não ser em caso de duplo consentimento, e que não se abstenham muito um do outro para que não sejam tentados. E eu estou tentando viver o propósito de Deus para a minha vida, viver para a glória de Deus, então, tá? Já está valendo? Já está valendo. Aí, gente, primeira vez, que dureza, viu? Eu fui mesmo como um cordeiro mudo.
Tipo assim, né? Quase um... Como é que chama? Como é que é, André, que chama sexo de quem gosta de fazer sexo com gente morta? Necrofilia. Foi quase uma necrofilia, né? Eu estava lá morta, inerte. E o Senhor, não é assim, não é assim. Ama o seu marido, ama o seu marido. Aí a gente fala das mulheres mais velhas, ensinem as mais jovens a amarem os seus maridos. Passa os braços em torno dele, beija ele, abraça ele, cheira ele. Vamos lá, mulher, ressuscita! E aí a primeira vez, foi bom, mas ele ficou feliz, que bom. Ele ficou feliz, tá bom. No outro dia, ele queria tirar o atraso. Mas aí não foi tão ruim. Foi bom. Poxa, como é que eu fiquei tanto tempo sem? Foi bom. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Foi maravilhoso. Eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado, mesmo antes das crianças nascerem. Epa! Esse negócio de obedecer a Deus funciona. Deus restaurou uma área importante do nosso casamento, porque Deus está interessado. Foi Deus que criou o sexo. O inferno pegou, deturpou, destruiu, tornou imundo. Algo que Deus separou, Deus santificou, Deus preparou. E foi tão maravilhoso como Deus restituiu a nossa alegria. E depois dessa crise que o nosso casamento teve, houve um renovo, vinho novo, alegria nova. Eu não sei porque eu contei essa experiência, mas Deus sabe, não estava no meu programa. Então, se você está vivendo isso, Satanás tem roubado nos nossos casamentos, mesmo que você não esteja sentindo vontade, vai lá, faça pelo outro, converse sobre sexo, conta o que não te dá prazer, o que te dá prazer, longe da cama, de preferência. Crie momento de intimidade emocional, porque muito do que acontece na cama é um resultado da intimidade, da conexão emocional. É aquilo que o pastor Cláudio estava falando aqui. Uma coisa alimenta a outra, é tão bom. É possível sexo sem emoção. As pessoas contratam prostitutas, mas no casamento, Deus quer que o sexo esteja conectado à plenitude emocional. Então fique pelado 2 vezes. Fique pelado na alma e fique pelado no corpo e usufrua de tudo que Deus tem para você. Amém?